Maravilha. Sônia, dê as boas-vindas aí, se apresente. Eu divulguei, né? Assim, é muito pouco falar sobre Sônia, musicoterapeuta, maestra, porque se a gente for falar do complemento Sônia, é a mulher de muitos talentos. É uma alegria, Cássia, muito grata, né, por esse convite. Você sabe que eu não recuso convites quando é de algo que eu tenho paixão em falar de coisas que eu vivo. Então eu digo que é muito mais tranquilo, muito mais espontâneo quando você tem experiências vividas acerca desses assuntos, né? Então, eu tive ontem buscando os meus registros antigos, porque a gente tem aquelas coisas antigamente, você tinha seus cadernos de anotações, né? Eu tenho o hábito de fazer diário, fiz diário de todos os meus filhos desde que nasceram, e quando casam eu dou o diário para levar embora. Então, quando eu faço pesquisas, eu tenho anotações. Aí eu fui buscar nos meus registros antigos, quando você falou, vamos falar um pouco disso, né? Porque o pessoal fala muito em musicoterapia hoje e a música ela é desde sempre, né? Desde sempre, desde a criação, seja de que segmento for dentro dessa crença de cada pessoa, mas o som sempre esteve presente. E quando a gente fala na música, na verdade a gente está desdobrando aí para falar da origem da música, que são sons primeiro, que depois se uniram e compõem isso que a gente chama hoje de música, né? Ou que a gente já chamava de música naquela época. Então, eu gostaria que hoje nós pudéssemos ter uma visão dessa história universal, buscando nessa ancestralidade, antes de chegar no que a gente faz hoje, que é se deliciar e até processos curativos utilizando a música, né? Dentro dessa trajetória e das experiências que eu já tive o privilégio de ter. Perfeito. Antigamente, os sábios, né, de todas as épocas, e isso a gente está falando de Egito, de China, de toda essa Incas e Maias, toda essa galera que veio antes de nós, eles já diziam algo que é o que eu me fundamento hoje. Eles diziam o seguinte, que o ritmo ele tem poder para provocar mudanças. Então, quando nós falamos em música, nós estamos falando sobre ritmo, melodia e harmonia, né? E Então, eu acho rico, Sônia, porque a gente falando, né, nesses estudos aí da psicanálise, dentro da neuroeducação, é até legal porque eu já quero começar a despertar o pessoal no seguinte, né? Eu tô com o meu cérebrozinho aqui, né, de estudos, e o ritmo, a gente fala muito desse movimento dos córtex, córtex motor, córtex sensorial, porque quando a gente vai falar dessas emoções, e é justamente isso que você vai começar a trazer agora para nós, a influência disso, agora você vai começar a trazer a base, mas eu quero que as pessoas já comecem a pensar assim, a música nós estamos a todo momento, córtex motor, movimento, bater o pé, dançar, tocar instrumento, e o quanto isso já vai fazendo parte disso tudo internamente em nós. quando nossas O avós ritmo. falavam que quem canta, seja bem-vinda, Cleusa, quem canta seus males espanta, que a gente ouviu muito isso e ouve muito isso, né? E fala isso também. Então, vem como um jargão popular, mas há muita sabedoria aí atrás que as pessoas às vezes não compreendem, porque como você disse, a música ela tem, e aí o canto se insere enquanto letra em cima dessa melodia musical, ela tem o milagre, ela tem a força de trabalhar a lateralidade neural. Então, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo acabam se envolvendo, porque a gente sabe que tem cérebro direito, esquerdo e o corpo caloso que faz essa ligação entre esses dois. Então, existem lugares no sistema neural que só a melodia junto com a letra é capaz de chegar. Só a palavra falada não chegaria naquele local. Então, por isso que a gente diz que a música ela é composta de, eu falo das minhas definições, que é o corpo e o espírito. O espírito da música é
aquilo que não tem letra, que é o que você sente, né? Que aí compõe o ritmo, a melodia e a harmonia. Esse é o espírito. O corpo da música é a letra, ou seja, a mensagem que é colocada em cima dessa estrutura. Então, aqui nós estamos trabalhando os dois hemisférios, porque a letra está em um hemisfério, que é o concreto, e o ritmo e a melodia e a harmonia está em um outro lado. E aí a gente faz essa conexão. Então, por isso que essa definição milenar desses sábios, quando eles dizem que o ritmo tem poder para provocar mudanças no organismo físico e a melodia nos estados mentais e emocionais e a harmonia de melhorar o entendimento humano sobre as questões espirituais. Então você veja que a música, que é composta por todos esses elementos, quando nós trabalhamos com ela, nós estamos melhorando o nosso estado orgânico, mental, espiritual, emocional. Então, que belo instrumento nós temos aí, né? Exatamente. Que belo instrumento e o quanto que isso reflete para nós, né? Dentro desse movimento nosso, essa influência do externo, daquilo que está fora, o quanto isso influencia aqui dentro de nós. Esse complemento em tudo que nós somos. Isso. E o quanto, muitas vezes, desde 2000 anos atrás já se falava sobre a questão do Lian Kong, que são alguns sons ou 6 sons curativos referentes ao organismo. Então, quando a gente busca essa origem desses sons, essa origem desses instrumentos, desses ritmos, eles tinham naquela época um papel muito importante dentro do que se chamava de rituais de cura, na verdade, né? Então, quando nós trazemos isso hoje e falamos, gente, cantar é algo saudável, né? Ou quando eu vejo uma estrutura e digo, por que às vezes eu falo que isso aqui, essa música, ela tem um efeito curativo e de elevação, e porque esta música não consegue ter esse mesmo efeito, ou tem um efeito contrário, e as pessoas dizem, mas é porque é preconceituosa. Não é, nós estamos falando de pesquisas e conhecimentos milenares referentes a respostas orgânicas e celulares que o nosso organismo dá expostos a esses ritmos ou a esses decibéis sonoros de grave, médio e agudo. Né? Isso que eu quero até, Sônia, se você puder abordar um pouquinho dessa questão das frequências musicais, né? Que a música, ela nos eleva ou não. E o quanto essa frequência, da forma como ela é gravada, da forma com que ela é expressa, o quanto ela também influencia aí para nós. Quero que você aborde um pouquinho disso. Beijo, Claudiana, Sônia Blindado, beijão para vocês, bom tê-las aqui. Então, eu vou me ater, porque isso é tão grande, né? Esse assunto é tão grande e a gente precisa chegar no hoje, mas é um assunto que eu adoro essas viagens, né? Das histórias. Então, eu creio que hoje o que eu mais tomo cuidado é com os chamados sons anapésticos. Porque assim, o nosso organismo, ele tem um ritmo que é o ritmo orgânico. Nossos rins têm um ritmo, nosso coração tem um ritmo de pulsar, tanto que quando ele está fora do ritmo, a pessoa tem algum problema, ou é arritmia, e precisa ir no cardiologista e ele vai dizer, nossa, seu coração está com arritmia. A arritmia nada mais é do que fora do ritmo orgânico normal que deveria estar. Então, quando nós entendemos que existe uma harmonia dentro desse corpo de ritmos que funcionam juntos, formando isso, cada organismo dentro do seu ritmo, ritmo celular, ritmo sanguíneo, ritmo intestinal, ritmos de sinapses neurais, né? Então, quando nós compreendemos isso, nós já temos um ritmo. Nós já fomos criados, nós nascemos com esse ritmo orgânico. Qualquer pessoa
que tenha uma alteração em qualquer desses ritmos de qualquer órgão, ele acaba desenvolvendo algo patológico. Então, quando nós expomos o nosso organismo a um tipo de ritmo que é contrário ao ritmo orgânico, nós estamos estressando o nosso organismo, nós estamos estressando a nossa mente. E aí as pessoas começam a ter os chamados efeitos colaterais por estar tanto tempo expostos a esse tipo de ritmo. E por que eu falo do anapéstico em si? Porque o anapéstico, musicalmente falando, o nosso coração, ele é um ritmo, o anapéstico ele é tido nas minhas pesquisas sobre ritmos musicais desde sempre. Então, o anapéstico é um ritmo que surgiu, digamos assim, até que novo, falando sobre a história da humanidade. Então, ele é um ritmo que veio, o objetivo dele era realmente criar um estado diferente nas pessoas que ouvissem. Então, Rolling Stones começou com esses ritmos anapésticos nas suas primeiras composições, porque a intenção, e as outras bandas seguiram, de rock, heavy metal, porque qual que é o objetivo deles? É tirar a pessoa do estado normal dela, alterando o ritmo. Como você tira uma pessoa do seu estado normal? Alterando o seu ritmo. Exato. Isso. E aí, quando começou que o ritmo anapéstico, ele é contrário à batida do coração. A nossa batida do coração é tum-tum, tum-tum, tum-tum. É assim, primeiro forte, depois fraco. Primeiro forte, depois fraco. O anapéstico é tum-tum-tum, tum-tum-tum, tum-tum-tum. Ele é completamente fora do nosso ritmo normal cardíaco. A pessoa que fica exposta por muito tempo a este tipo de ritmo, ele começa a ter alterações e excitações orgânicas. Então, isso já é comprovado cientificamente, né? Os músculos começam a ter reações de contrações. Que as pessoas que não sabem disso, elas só sabem que sentiram, nossa, eu tô sentindo, nossa, quando eu ouço, eu sinto uma coisa diferente. É claro, porque você está saindo do seu ritmo orgânico normal. Então, a gente há que se ter cuidado sobre esse ritmo, né? Porque ele realmente pode causar as chamadas efeitos colaterais, que eu digo, orgânicos, fugindo disso, e aí as pessoas vão ficar mais excitadas? Vão ficar mais alteradas? Vão. E às vezes elas ficam até irritadas e não sabem que a causa é o fato de estar se expondo a isso. Então, por isso que nas chamadas raves, e hoje as músicas que são compostas pela vanguarda, eles querem muito tirar o seu público do seu estado normal, rítmico. E aí, isso eu entendo, como um perigo, porque nós não podemos saber como esse organismo vai reagir exposto dessa maneira, né? Assim como existe um limiar da dor na área da fonoaudiologia para que não cause nenhum problema na questão auditiva, a música não é diferente, porque às vezes as pessoas pensam que por ser música pode ser tudo bem, é uma música, não vai fazer mal nenhum. Não é isso que a ciência traz. Não é isso que as pesquisas desde sempre trazem. Elas trazem que os ritmos, eles podem trabalhar positivamente ou negativamente, né? E por isso, então, é tão importante que a gente entenda qual é o meu objetivo com isso. E o que eu fico muito preocupada é que os nossos adolescentes ou as nossas pessoas que são muito libertas e tal, às vezes elas se expõem a isso para sentir esses efeitos, mas elas não têm noção de que isso vai continuar depois da festa, ainda causando um mal-estar por um tempo, até o organismo, porque ele está sendo forçado a entrar num ritmo que não é o dele, e depois ele tem que voltar novamente. Então você imagine quanto trabalho e quanto mal isso pode causar, né? É interessante, né? É uma questão maravilhosa. Eu me lembro, 98 foi o meu primeiro contato com você, a gente falando dessa questão ritmo, dessa questão da música e a saúde. E um problema respiratório que eu tinha, que eu já vinha desde quando eu me mudei de Campo Grande para cá, desde muito jovem, adolescente,
E eu não sei como, Sônia, mas por algum motivo, indicação de alguém, que eu não me lembro quem, que me falou de você, né? Eu tinha meu nariz vivia muito constantemente entupido, eu vivia à base de Sorine, já estava quase que perdendo o olfato, e além de problemas de garganta, que era, nossa, Recorrente. muito recorrentes. E aí falaram, olha, a Sônia, ela trabalha com algumas questões de plantas, algumas coisas que auxiliam com chás e tudo mais. Eu falei, não é só uma bruxa, deve ser uma bruxinha, né? Ok. E o mais interessante é que em 98 eu comecei a fazer um curso com você nem sabia muito bem né? A gente foi gerado lá as expectativas, e os exercícios, né, na época de respiração, as músicas, as notas, aquele timbre que ia. Aquilo me marcou Aham. tão profundamente, que naquele momento eu já comecei a compreender o quão a música é significativa dentro disso e dentro da nossa fisiologia humana. E desde então fui uma apaixonada na música, meio autodidata, né? Porque eu fiz aula de teclado, mas eu não toco teclado até hoje, eu sei algumas notinhas ali. E quando meu pai se deu conta que o sonho dele era me ver tocando teclado, eu já estava tocando violão. E tudo isso foi chegando assim de maneira muito. E aí o nosso. Você tem que inserir essa música mais, menina. Porque É, você eu, canta muito bem. Você sabe que é uma das minhas paixões, Sônia. Mas é isso, assim, né? Não é quanto que eu tô pronta para isso. Parece que a gente, às vezes, esse sentir. E a música, ela É. é dentro dessa melodia, dentro dessa frequência, o quanto ela realmente é forte e impacta nisso, né? Hoje, até por orientação sua, né? Nós começamos a fazer a jornada da criança, onde tem uma música que a gente mergulha profundamente dentro desse universo, dentro desses lugares que a gente vai sendo conduzido, que eu trago essa música. Mas ainda estou ainda me permitindo acessar isso mais. Se permita, se permita. Então, antigamente, a época que você fez lá o curso, eu falo que a fonoaudiologia, junto com outros conhecimentos, ela evoluiu muito. Então, naquela época, o que a gente tinha como recurso era esses conhecimentos anatomofisiológicos, né? Como essa fisiologia funciona, o que exercício era adequado. Hoje, nós temos muitos aparatos que dão resultados mais rápidos, porque hoje não existe mais uma fonoaudiologia que se demore muito tempo, né? Então, por exemplo, no canto, a gente que trabalha e quer trazer essa ressonância e esse som que pode levar as pessoas para um outro estado positivo de elevação, a gente já tem outros recursos. Eu sei que você também usa o seu colar difusor, o meu colar difusor aqui. Lógico. Então, olha aí. Então, as pessoas falam, mas hoje, para abertura, isso. Por exemplo, vamos trabalhar vias aéreas superiores. Antigamente, a gente fazia muito exercício para essa ressonância alta. Hoje, quando eu uso, porque eu sou sim terapeuta e associo isso hoje, um óleo de hortelã-pimenta, por exemplo, eu consigo a abertura dessas vias aéreas muito rapidamente. Isso. Então, Meu hoje, meus acompanhante. cantores... Isso. E o que a gente usa? A gente usa antes de ir para o nosso curso, antes de entrar no palco para cantar, porque o que a gente quer é isso, é que esteja circulando esse oxigênio, que entre com fartura, que as vias estejam abertas para que essa ressonância e essa condução aconteça. Então, hoje nós temos alguns elementos que facilitam a nossa vida. Eu me lembro que antes eu ficava fazendo as ressonâncias para chegar com a voz no lugar, era uma coisa. Hoje, utilizando o laser de baixa frequência, né, o infravermelho, e mais os óleos essenciais, e mais, então, hoje nós conseguimos fazer essa elevação no estado, quando, por exemplo, eu não fico, não me sinto constrangida de, no início do meu trabalho, do ensaio, por exemplo, pinga uma gota na mão de cada um, porque eu preciso que essas vias aéreas estejam abertas, porque eu sei que isso vai melhorar a ressonância e a qualidade sonora. Então, eu compartilho isso com eles. E aí, como isso vai também para a nossa qualidade de vida e já entra
para nós que usamos a voz como instrumento de trabalho e principalmente na área do canto, isso facilita a nossa vida sobremaneira. Graças a quem descobriu essas coisas para nos facilitar, né? Eu sei que você tem usado isso também aí. Bastante, porque antes, né, quando eu cantava na igreja, palestra, você sabe que eu tenho uma vida bem ativa de palestrar aí no Brasil, fora do Brasil, em todo o estado de Mato Grosso e fora dele. E muitas vezes eu ia fazer exercícios, então eu ia lá para o hotel, né? E aí, isso às vezes, não que eu não utilize mais, assustava. Não que eu ainda não utilize mais para eu poder chegar a atingir aquele nível que é necessário, às vezes, da garganta para abrir toda essa via respiratória, as vias aéreas. Mas hoje, por exemplo, o que tem me salvado, além dessa questão da garganta, de tudo mais, um pouco desse esse problema respiratório, né? Que eu tenho um pouco dessa ausência, esse ar que muitas vezes eu fico buscando. Então, o curso tem contribuído dentro desse processo. E por isso eu falei, nossa, eu quero falar sobre isso, sobre a música, esse complemento todo, inclusive no nosso físico, não só da garganta, né? De preparação de voz. Eu tô vendo você aí com um difusor no fundo, eu não sei se é um hábito seu, mas eu falo para os meus artistas, né, e cantores, que todo camarim deles deveria ter um difusor com esse óleo lá, porque enquanto eles estão ali descansando, eles já estão preparando-se organicamente. Então, isso é muito importante, né? Esses são os recursos que os tempos modernos nos trazem. Então, diante desse processo que nós estávamos falando, do que compõe a música, na verdade, então, quando você traz uma música para trabalhar, a gente sabe que a memória, para alguns, pode ser positivo, para outros, não tão. O que os elementos, quando a gente diz, já que a música, um lado é a melodia e o outro lado é o corpo, né, que é a letra, então eu sempre pergunto, né, nos meus workshops o que nos chama atenção, ou o que é que chega primeiro, é a forma ou é o conteúdo? Então, a forma é o ritmo. Então, quando a pessoa escuta um ritmo, eu falo, por exemplo, disso é a música Asa Branca, quando você canta aquela música, quando olhei a terra ardendo, o pessoal fica louquinho já querendo dançar, as células já começam a se movimentar. Mas, se você dissocia e tira essa letra e vai analisá-la, ela não é uma letra para se dançar. Ela é uma letra muito triste, porque ela fala de um sertão pegando fogo, da terra queimando plantação, queimando gado. Então, você vê como isso é forte. Então, por isso que a gente diz sim. Olhe qual é a mensagem inserida dentro desta melodia que está convidando o seu organismo para ir até ela. Porque essa repetição da letra dentro, carregada por esta melodia, pode sim mudar padrões de pensamentos inconscientes. Então, já existem pesquisas sobre períodos musicais, onde as pessoas mudaram o seu padrão de comportamento porque aquela música era uma música que se dançava, que se cantava, que se tocava em todo lugar. Então, às vezes, quero que seja dessa maneira, entender que é assim, que as pessoas que fazem essas composições, às vezes não têm noção do que é que essa letra vai estar causando dentro desse organismo de outras pessoas, porque está mexendo. O som, a gente fala, a boca você pode fechar ela e não comer. Os olhos você pode fechar e não enxergar, mas os ouvidos não é possível. Você dorme ouvindo, você acorda ouvindo, então não tem como você falar, não, eu estou ouvindo, mas eu não tô absorvendo. Tá absorvendo, né? Então, existem pesquisas que falam que os sons da nossa casa, os ruídos da nossa casa, eles podem estar contribuindo para uma melhor saúde ou para uma saúde não muito boa. Os ruídos, que são coisas que eu nem estou fabricando, né? São coisas que estão ali. Meu som de geladeira, de ar-condicionado. Então, ele diz, uma casa com menos ruído possível e com mais interferências de sons naturais, sons da natureza. Por isso que
na minha casa não tem muito quintal, mas eu plantei um monte de verde, porque eu adoro que os passarinhos fiquem ali por perto, porque esses sons da natureza, eles são sons curativos, diferente dos nossos sons urbanos, que são sons que não agregam e, pelo contrário, interferem na nossa saúde. E aí, então, a música entra aí. Qual é o tipo, assim como eu me alimento todos os dias e busco uma qualidade nessa alimentação, qual tipo de música eu estou ouvindo? Eu estou me alimentando com o quê? O que é que esta música está trazendo para mim de benefício? Né? Mudando esse meu mindset, que a gente pensa, quando fala mudando o estado neural. Gente, se você ficar ouvindo uma música todos os dias, você muda seu estado neural. Você começa a pensar de uma outra forma. Você começa a sentir de uma outra forma. Então, há que se ter um cuidado, né, referente a isso, né? E eu acho muito propício, Sônia, por isso que eu vim buscando já, né? Eu falei, eu preciso trabalhar esse tema, é bom esse tema, porque agora nós estamos vivendo aí o momento das lives, dos shows que estão sendo aí, todos realizados agora dessa maneira. E isso, dentro do grupo das pessoas que me acompanham, eu me preocupo muito, né? Eu falei, eu preciso trazer, né, esse tema realmente bastante evidenciado, porque nós já estamos passando por um momento, de certa maneira, de estresse. E nós temos que ter cuidado como é que nós estamos alimentando essa emoção dentro do nosso lar e principalmente no momento em que o estresse já está presente, né? Então, trazer, Sônia, até queria que você trouxesse assim, algumas indicações, algumas referências, porque a gente trabalha muito esse processo até dentro da PNL, né? Nos processos terapêuticos, posição, postura, músicas que complementem. Eu tenho encaminhado até para alguns pacientes meus alguns sons binaurais, né? De autoestima, para poder elevar realmente essa frequência. E eu quero que você traga alguma coisa também para que a gente possa, como selecionar melhor, como eu posso, nesse momento, elevar a minha frequência, elevar a minha estima, para que eu realmente possa também, nesse momento, manter essa conexão comigo e quiser de maneira divertida com o corpo, né? Todo sábado aqui, realmente, eu tenho até uma moça que eu acompanho aí, que eu faço a minha dança... como é que chama? Me deu um branco agora. Que a gente faz a dança mesmo de maneira bem profunda, dança medicinal, esqueci o nome, já eu lembro. Mas eu quero que você traga alguma coisa. A biodança. Uhum. Então você traga alguma referência, algo que possa contribuir aí com essa galera que nos acompanha. Então, quando a gente fala em terapia, eu falo que existem tipos, sempre depende de qual é o seu objetivo, né? Qual é o seu objetivo? Vamos ouvir ou vamos ficar ouvindo barroco e Mozart instrumental o dia inteiro? Aí também não, né? Qual que é o seu objetivo naquele momento, né? O que você quer? Se você quer despertar para dançar, para elevar a energia e tudo, então você vai colocar uma música que trabalhe isso, né? Então, quando a gente fala em mantra, porque mantra é algo ancestral, né? É legal a gente entender a origem dessa palavra, né? Que man é mente. Tra é através de. Então, nós ativarmos a mente através daquilo que a gente está falando ou sonorizando, né? Porque tem mantras falados e tem mantras sonorizados, cantados, né? Então, o que é interessante a gente saber é que desde antigamente as notas musicais elas já eram importantes para algumas definições de tribo. Por exemplo, o Fá e o Fá sustenido para os hindus, que eles consideravam sagrado. A mitologia de Orfeu, que tinha a lira com os 3 sons, né? Que esses sons de Orfeu também é uma tríade que trabalha algumas emoções muito importantes para nós nessa área terapêutica. Então, e aí eu entro na questão das vogais e consoantes, que eu faço questão de dizer que as vogais, elas são sons que trabalham a emoção, ela nos traz nesse estado emocional. E as vogais, as consoantes, elas são aquelas que trabalham o concreto e o racional, é a razão.
Então, veja que as palavras que nós cantamos, elas têm vogais e consoantes. Então, eu digo que os nossos nomes, os sons que nós carregamos nos nossos nomes, por exemplo, Sônia, né? O que eu tenho aí de Uhum. sonoridade? O... Quando eu falo em som mântrico, eu devo entender, porque daí eu vou lá, me reporto lá para o barroco, para outro hemisfério de dimensionamento sonoro. Eu tenho que entender que os sons mântricos, eles não são pronunciados na cavidade oral, mas eles são pronunciados num lugar de elevação maior, que é as cavidades cranianas. Então, como que eu posso chegar lá, né? Porque o som mântrico, ele é diferente. Eu posso fazer a... E eu posso fazer que é uma outra ressonância. Então, eu digo que eu trabalhei algum tempo com o pessoal do budismo, e lá eles tinham uma prática na sua repetição, nas coisas que eles faziam lá nos seus estágios noturnos de repetição das suas orações, e o que eles buscavam era realmente esse estado sonoro mais elevado, configurando assim que eles tinham um resultado melhor. Então, a minha dica aqui para quem gosta de trabalhar com os mantras e quem busca isso, é que coloque a língua no céu da boca, em direção reta. Quando você faz isso, você prepara essa cavidade. E quando você faz isso, como a PNL diz que você pode direcionar e o cérebro entende para onde você quer mandar, então você coloca essa ponta de língua lá, sonoriza e depois abre. É outra sensação, não sei se você percebe isso, Cássia, mas a sensação que nós temos é que toda a cavidade craniana está ressoando. Isso é o som nessa linha dos mantras, né? Quanto mais... quer dizer que se eu falar que ele não vai funcionar? Ele vai, mas o que eu estou dizendo é que se você colocá-lo nessa elevação acústica, nessa harmonia mais ampliada, nessa ressonância alta, o resultado que você vai ter é um resultado ampliado, né? Então, é muito legal fazer essa preparação mesmo com as pessoas. A pedagogia Waldorf, ela tem um hábito de criar o que chama-se de ritmo antes das crianças entrarem na sala de aula. E eu digo que em qualquer trabalho que nós façamos em grupo, seja em casa, seja com a família, quando nós estabelecemos algum elemento que vai ligar essas pessoas, que é o que eu trabalho nos corais, que eu chamo de equalizar, a gente procura trabalhar isso para que todas as pessoas possam ter uma referência no mesmo ponto e assim a gente congrega isso tudo. Então, veja que quando a gente fala, por exemplo, vamos usar eu até trouxe o meu negocinho da África, né? Que a gente fala, vamos colocar ali um chocalho. Eu não sei se vocês já conheceu a história, mas o chocalho, quando ele entrou na ancestralidade, ele era para purificar. Por isso que a gente vê os xamãs, quando eles iam curar alguém, primeiro eles ficavam passando isso ali, batendo, e daí faziam o que tinham que fazer. Porque isso é uma purificação. Então, você veja que tudo isso que compõe a nossa música de hoje, ele é carregado de histórias e de ancestralidade. Então, eles não estão ali simplesmente por acaso. E por isso que quando fala para mim, isso é particular meu, dos ritmos eletrônicos, eu tenho minhas reservas orgânicas quanto a isso. Porque eu penso que essa coisa da madeira, do elemento madeira, do que foi usado para constituir isso, do som que isso provoca, sendo da natureza, é bem diferente de um som produzido eletronicamente dentro de uma máquina. Então, quando eu estive lá, na África, eu tive diferentes tipos de sons, dependendo das suas regiões tribais, porque eles acreditavam e trabalham isso até hoje, como sons que buscam aquilo que eles querem, que é a cura. Então, quando eu vou hoje ouvir uma música, eu não ouço ela simplesmente como algo. Eu fico observando que instrumentos ela tem. Olha só, o que está trabalhando ali? O que é essa construção de ritmo, harmonia, melodia?
e o que essa letra em cima disso tudo está trazendo. Então, quando eu vejo aí uma riqueza rítmica, uma riqueza melódica e harmônica e uma letra rica em cima, essa música, de fato, ela é uma música que deve ser expandida e consumida para o bem-estar da humanidade. Então, aqui eu quero fazer um adendo falando do trabalho da Estela Seregati. Então, eu conheço a Estela que bom, você já menina, desde que ela era menina, lá na Livre Porto, e ela foi criada nessa linha da antroposofia, da pedagogia Waldorf, os pais dela hoje, né, que também fazem esse trabalho. E ela tem uma riqueza nessa composição, porque você vê ali eu sempre analiso as músicas dela e vejo os elementos que estão lá. E são músicas assim riquíssimas, porque trazem elementos fortíssimos, rítmicos, interferências de timbres de diferentes tipos instrumentais, que mexe com órgãos diferentes, com estados diferentes de elevação, e as letras são maravilhosas. Então, são músicas que você poderia colocar aí no nosso cardápio e dizer para as pessoas, consuma esta que ela vai te fazer bem. Né? Além de trazer uma mensagem de fato vivida com esse olhar cuidadoso, também tem toda essa interferência dentro disso que a gente leu, do que uma melodia, um ritmo e uma harmonia é capaz. Então é uma música que faz bem para o corpo, faz bem para a alma, faz bem para o emocional e ainda promove uma elevação espiritual, né? E é legal você falar da Estela, porque quando você estava falando dos ritmos, dos instrumentos, dessa questão sonora, né? Você falar da Estela, nós já temos aqui um encontro, a gente só vai definir a data, porque é uma das coisas que a gente vai trazer dentro dessa rítmica, que ela trabalha muito bem em todo esse contexto, né? Dentro da antroposofia, utilizando todos esses instrumentos de maneira muito mais natural. E você falar sobre ela, é legal a gente falar dessa sintonia, que em breve o nosso próximo passo, quando a gente for tratar dessa questão musical, dessa questão emocional, a Estela vai vir também com a gente para poder trazer esses sons, tudo isso que ela trabalha de maneira muito bem, que eu sou até leiga para falar nesse assunto, porque realmente a gente tem... Ela é muito versátil, né? Ela caminha nisso. Estou perguntando aqui se eu tenho alguma indicação a fazer. Então, eu pergunto de novo qual é o objetivo, né? Nós podemos ouvir, a internet está cheia de referências musicais, se eu quero para meditação, se eu quero para... o que é que eu quero? Eu quero que minhas células hoje fiquem mais impulsionadas, que tenham mais ritmo, então eu vou colocar um estilo de música. Hoje eu preciso voltar um pouco para dentro, preciso pensar, meditar um pouco. Então, nós dizemos o seguinte, as músicas instrumentais, elas ou vocais, mas que não sejam com letra, como as vogais, elas são emocionais e elas têm o seu som próprio e individual, elas não dependem de ninguém, eu posso, por exemplo, fazer algo com um som que hoje a gente já vê composições muitas com vocalizes. Não tem nada de letra, não está dizendo nenhuma mensagem, porém está trabalhando toda essa questão do emocional, da melodia que fala a alma, que não precisa ter letra. Então, eu digo que se você vai buscar algo que você está buscando para autoconhecimento, autocura, não coloque letra, coloque músicas que não tenham direcionamento, porque às vezes tem momentos que você não pode ser direcionado, tem momento que é você que tem que buscar essa direção. Então, você coloca uma música que tem as interferências sonoras, porém não tem interferência de letra. Não, eu quero trabalhar então uma letra, e aí você olha a letra, tanto que no cantoterapia, né, que se trabalha essa questão do cantoterapia, você vai mapear músicas para o estado que a pessoa se encontra e ela vai cantar aquela música incansavelmente, porque enquanto ela está cantando é como se fosse mântrico, ela está mudando o estado dela, de como ela estava se sentindo. Então, por exemplo, quando o meu neto, a gente está deixando ele muito versátil na questão musical. Meus filhos sempre foram muito versáteis, a gente sempre explorou tudo. Mas quando ele
eu quero que ele pense, que ele está fazendo uma atividade que é para ele pensar mais, eu não coloco nada que tenha indução de letra, nada que tenha mensagens. Eu coloco apenas músicas instrumentais. Então, vai depender do que você quer. Porque às vezes você deixa a música pequenininha lá no fundo, cantando, que é uma mensagem X, e você pensa que a pessoa não está ouvindo, mas o inconsciente não precisa de toda essa audição. A vibração está acontecendo, a mensagem está ali, ela está sendo absorvida, mas de uma forma que eu chamo subliminarmente, né? Que a pessoa nem está imaginando e a coisa está acontecendo. Então, vai do que é que você quer. Agora, meu conselho, ritmos anapésticos não expõe, principalmente as crianças, que estão no seu estado ainda de formação orgânica, emocional, e isso pode causar alguns danos futuros bem sérios. Então, que a gente possa ter sabedoria nisso. Quanta riqueza, né, Sônia? Eu amo muito as nossas conversas, né? Porque quando elas são as mais nessas linhas e algumas umas linhas muito mais sobrenatural, né? Eu falo que esse tipo de conversa tem que ser com quem é louco que nem a gente, né? Porque senão o pessoal não vai entender. É bem isso mesmo. Ela está gente... pedindo a Silvana aqui, ela pediu de exemplo desses ritmos. Por exemplo, Rolling Stones, os heavy metals, aquela antiga, como é que chama? Jenny Joplin, essa linha dos rocks pesados. Esses são os ritmos anapésticos, que são os ritmos diferenciados do ritmo natural orgânico, né? Tem gente que gosta? Tem. Não é questão de não gostar. A minha preocupação é quais os danos que isso vai causar organicamente e mentalmente para você. E tem gente que já não é muito organizado na sua estrutura de pensamento e organização neural, e ainda vai ficar exposto a um ritmo como esse, aí vai degringolar de vez, né? Então, a gente tem que, até dependendo do que você está trabalhando com a pessoa, ou o que você está sentindo e você quer trabalhar com você, agora eu vou ter agora eu vou ter que ter uma cartela musical para isso, para minha vida. E isso seria o indicado. É você ter, sim, uma cartela para você dentro do seu protocolo das músicas que você quer consumir, porque isso também vai fazer parte da sua boa saúde, vai fazer parte da sua pele estar linda e maravilhosa, de você envelhecer com qualidade. Então, tudo isso passa pela música, porque a nossa vida é música o tempo inteiro. Propaganda na TV é música, novela é música, filme é música. Qual é a trilha sonora da sua vida? E principalmente agora, nessa época da quarentena, utilize a música como um elemento que vai te ajudar a trabalhar. Veja o que você está sentindo e busque. As músicas barrocas são maravilhosas, né? A época do canto-chão. Então, veja o que você quer trabalhar. Explore sons novos. Eu adoro sons andinos, esses sons. A África tem um som muito, muito terra, muito forte, né? A gente sabe o que os tambores fazem nessa nossa questão de percepção de batimento cardíaco. A gente sabe o que as cordas provocam nessas sensações neurais. Então, acho que a gente tem que explorar isso nas diferentes culturas musicais e experimentar o que elas trazem na nossa sensação, né? Isso é muito importante. Isso nos torna rico, né? Eu, assim, seria muito pouco aqui o nosso tempo, né, Sônia? A gente já está quase com 1 hora aqui, o Instagram fecha a janela, mas é sempre válido a gente perceber o quão amplo é quando nós falamos de saúde e bem-estar. Porque às vezes a gente tem pessoas que estão muito preocupadas apenas com a sua alimentação. O que eu estou comendo, o que eu estou deixando de comer. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas a nossa vida, quando a gente fala de saúde, existe toda uma questão muito mais ampla que vem complementar toda a nossa vida de questão de saúde. Porque muitas vezes eu estou comendo alimentos saudáveis, deixando de digerir um monte de coisas, mas o que eu estou alimentando o meu cérebro? E aí eu estou engordando, e aí eu não tô tendo a saúde, o que está acontecendo comigo? Né? Então a gente perceber o quão rico é tudo isso.
E eu estou aproveitando todos esses momentos, assim, trazendo para que as pessoas percebam que quando eu trago uma live, eu não estou te trazendo algo superficial. Vocês conseguiram entender aí, né, trazendo a Sônia. Mas o quanto é e precisa ser profundo quando nós falamos de saúde, quando nós falamos de essência. Eu tenho até na segunda-feira e na quarta-feira, eu vou ter duas pessoas, duas figuras ilustres aqui comigo, que vai ser o Guilherme Chegaray, que ele é um dos únicos responsáveis pela constelação estrutural no mundo, né? Ele vai estar direto do lado do Equador, trazendo essa mensagem para nós, falando sobre as organizações, sobre as empresas, porque começa conosco, com o ser humano. E na quarta-feira vai estar a Cornélia Bonicamp, que vai trazer essa secretária, que essa secretária, que a mensagem que a nossa secretária mental está trazendo para nós. Então, em todo esse construto de sujeito que somos nós, para que a gente possa olhar para dentro, nessa profundidade que somos, não de maneira superficial, mas entendendo, né, quando a gente fala dessa terapeuta holística, dessa terapia holística que nós trabalhamos, né, Sônia? É muito mais além, é muito mais acima do que aquilo que apenas nós enxergamos enquanto olhos, enquanto ouvidos, enquanto boca, enquanto tato, mas é muito mais completo. Quero te agradecer imensamente, assim, muito rico sempre esse momento que a gente está juntas, né? Eu que fico grata, muito grata. Adoro falar sobre essa minha vivência, né, com a música. E há alguns anos eu descobri que realmente a minha música não é muito artística, ela é mais terapêutica, e por isso eu vou mais para esse lado, porque eu entendo que cada um tem que descobrir qual é o seu caminho. E você, eu tenho certeza que a música está presente aí para você também, por conta do que você trabalha com as pessoas, e faça uso delas, porque nós abrimos janelas e portas com esse elemento musical, onde depois nós podemos entrar com processos terapêuticos que fica mais fácil de acessar esse caminho. Então, a música, ela transcende, né? Eu sempre falo que existem dois elementos que ultrapassam o véu nas dimensões entre terra e o outro mundo invisível. Um é o amor e o outro é a música, porque ela é dimensional. Então, que nós possamos olhar com carinho e quando eu ouvir uma música, de fato ouvir, verificar essa letra e dizer que às vezes as pessoas falam, estão cantando uma música e eu falo assim, não, eu não vou cantar essa música. Ai, mas como você é chato, você não vai cantar essa música? Não, porque tudo o que eu verbalizo é mântrico, principalmente se vem com uma melodia, e se não é aquilo que eu quero para mim, se não é aquilo que eu quero para os outros, eu não vou ficar mantrificando isso, entendeu? Não sei nem se é essa palavra, mas eu não vou ficar mantrificando isso para que isso seja em mim, para que isso seja nos outros. Não. Então, quando eu estou cantando, de uma certa forma, eu estou orando, ou rezando, ou meditando em voz alta. Então, o que é que você está querendo para você e para a humanidade, todo esse sistema, né? Vou me fazer valer desse conselho que há tempo você tem aí me orientado, e você sabe que eu amo muito sempre as suas palavras, os seus conselhos, mesmo eu falo, não, que eu brigo, que eu fiz cabelo. Depois você sabe que eu volto atrás e falo, Sônia, como é mesmo aquilo que você estava me falando? Né? Mas isso é normal. E eu quero ser audaciosa, Sônia. Eu, né, como sempre, eu quero que você possa nos trazer uma melodia, quem sabe da Shnatankur, para que a gente possa ouvir por meio desse som terapêutico, desse som tão enriquecedor que é a sua voz, a sua melodia, por meio desse lindo trabalho que você faz. É possível? Olha, eu não sei da Shnata, mas é possível eu trazer os três primeiros sons do reiki sonoro, que é o Aora, Nanda e Amém, que é um ciclo, né? E aí, isso criando o que eu chamo de sinta a sua alma e deixe você fazer a sua melodia interna, né? Aí, esse eu posso experimentar. Claro, sempre você dá a direção daquilo que você sente, é sua. É Tá seu esse bom. momento, que a gente possa Então, sentir isso aí. para todas as pessoas que estão aqui, que isso alcance vocês universalmente. Os três primeiros sons de preparação do reiki sonoro é o Aora, o Ananda e o Amém.
para equilíbrio, para alcance, para harmonização, tá bom? Só antes, Sônia, peraí, antes de você se concentrar, estão me pedindo já gravado. Não só vai ficar gravado aqui, como vai ficar também, vai para o YouTube, tá bom? Você, Sônia. Ok. Ok. Peguei a energia de vocês todos aí. Não estou te ouvindo.